Bolsonaro é xingado e vai para cima de youtuber para arrancar o celular. Nova pesquisa mostra Lula com 47% e Bolsonaro com 32%. TSE decide dar publicidade a informações pessoais e aos bens dos candidatos. E Alexandre de Moraes marca reunião com o ministro da Defesa para distensionar a relação com os militares. A apuração é do Caio Junqueira, que chega já já. O aeroporto de Congonhas é leiloado para uma empresa espanhola. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E a gente começa, assim, falando de eleições. Porque foi divulgada há pouco, gente, nova pesquisa Datafolha para presidente da República, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos ver o resultado para o primeiro turno da pesquisa estimulada, quando são apresentadas, então, as opções de candidatos. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 47% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%. Simone Tebet, do MDB, com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Também não pontuaram Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Soraya Tronic, do União Brasil e Emael, do Democracia Cristã. Brancos, nulos ou nenhum somam 6%. Não sabem, 2%. Bom, e a gente olha agora para a cena que repercutiu e repercute. Não dá para deixar o verbo no passado, tem que estar no presente. O dia todinho, né? Eu tô falando sobre a confusão envolvendo o presidente Bolsonaro e o youtuber Wilker Leão. Foi hoje cedo quando Bolsonaro conversava com apoiadores perto do Palácio da Alvorada. O youtuber se aproximou e começou a xingar o presidente, que se irritou, segurou ali o Wilker, foi para cima do Wilker Leão e tentou tirar o celular dele. Vamos ver. Responde aí, irmão. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Passo de mágica. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá. Oxi! Uai! Não! Bom, depois da confusão, o youtuber e o presidente Bolsonaro voltaram a conversar, mas aí civilizadamente. Vamos ver. Não tem poder de decisão. Não tem poder, não é esse poder todo. Quem determina finalmente é o Congresso. Qualquer coisa que o vetor houvesse, se eles derrubar o veto, é lei. Mas o senhor não vecou, esse é o problema. Se o senhor tivesse vetado, o senhor teria mantido o padrão de honra do seu governo. Você quer falar orçamento secreto? É meu? Também. É meu. O senhor não sancionou? Espera aí. Se fosse secreto, não estava no dia da reunião. Não, esse orçamento secreto, cara, eu vou te explicar. O orçamento secreto chama-se RP9. Sim. Quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu vetei. E derrubaram o veto. Inclusive o PT, que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o veto. Aí eu não posso ser um presidente 100%. Vai desagradar um outro e outra coisa, vai desagradar. Isso daí, o senhor reajustou para o senhor poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá. Mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido, algo totalmente discricionário, que não depende de ninguém. Valdemar Costa Neto. Você está falando central. Todo partido. Ciro Nogueira no seu ministério mais importante. Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa. O fora cruzado, todos os partidos têm. Ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem. Para mim, o PT é partido de vagabundo. Só que, infelizmente, o senhor está representando uma direita que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas no parlamento, certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha o Supremo, fecha a Congresso, fecha tudo, eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos de centro e setor são quase 300. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos?
A CNN procurou o Palácio do Planalto e também o Gabinete de Segurança Institucional e aguarda o retorno. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula afirmou que não vai comentar a declaração aí do youtuber e também o papo com o presidente Bolsonaro. Quinta-feira, 18 de agosto. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Nova pesquisa Datafolha, a primeira divulgada após o início da campanha eleitoral, mostra avanço de Jair Bolsonaro e estabilidade de Lula no primeiro turno. Diferença entre os candidatos cai para 15 pontos. Tribunal Superior Eleitoral volta a divulgar informações detalhadas sobre os bens declarados dos candidatos que vão disputar o pleito este ano. Presidente Jair Bolsonaro reage à provocação de youtubers. Tchutchuca do Centrão! Ó a tchutchuca do Centrão lá! Que puxa pela gola da camiseta homem que o chamou de tchutchuca do Centrão. Fala comigo. Sim. Fala comigo. Vem cá, vem cá. Oxe, vai! Não, eu quero falar contigo. Grupo espanhol arremata por quase 2,5 bilhões de reais bloco de 11 aeroportos, que inclui o de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do Brasil. Baixa artificial dos preços dos combustíveis beneficia a parcela mais rica da população e mostra que a desigualdade vai além da renda, está também no custo de vida. Crise energética provocada pela guerra na Ucrânia faz a Alemanha repensar sobre o desligamento total das usinas nucleares. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o professor de Filosofia Política da Unicamp, Marcos Nobre, presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o SEBRAP, e Alexandre Schneider, pesquisador e consultor em educação. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje o tempo da propaganda eleitoral gratuita dos candidatos à presidência, que tiveram agenda de campanha nesta quinta-feira. Jair Bolsonaro se irritou hoje com youtubers e partiu para cima dele na porta do Palácio da Alvorada. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente parou para falar com apoiadores. O youtuber Wilker Leão, que é crítico à gestão Bolsonaro, estava no grupo e começou a fazer uma gravação com o próprio celular enquanto fazia críticas ao chefe do executivo. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? O comunicador levanta o tom. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. Depois, quando o presidente já tinha entrado no carro, o Wilker critica a proximidade de Bolsonaro com o Centrão. Quero ver se é corajoso de sair para conversar comigo, tchutchuca do Centrão. Você é tchutchuca do Centrão, cara. Bolsonaro sai do carro, pega o homem pela gola da camiseta e tenta tirar o celular da mão dele. Em seguida, os seguranças agarram o youtuber. Vocês estão loucos! Sai daqui, vocês vão ver! Depois, Leão e Bolsonaro são gravados conversando ao redor dos apoiadores do presidente. As imagens são do cinegrafista Emerson Soares, da TV Globo. No fim da tarde, o youtuber publicou o material nas redes sociais. Já o ex-presidente Lula foi a um comício na capital mineira. A campanha do petista considera o estado decisivo na eleição deste ano. Lula dividiu o palanque com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Eu e o Alckmin e o Calil, a gente não quer ser governador, a gente não quer governar o país. Sabe o que é que nós queremos fazer? Cuidar como a mãe cuida do seu filho. Em terceiro nas pesquisas, Ciro Gomes, do PDT, fez uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Ele prometeu renegociar dívidas empresariais e defendeu a participação direta da população na administração pública. Eu acredito que por aí a gente tem uma nova governança política que permita que o país não tenha mais a presidência da República como espécie de valha-couto ou teste de ferro do papo cleptocrata que domina o Brasil. Já a candidata Simone Tebet, do MDB, foi a um evento na sede regional da OAB em São Paulo.
Ela prometeu que, se eleita, vai finalizar todas as obras de escolas de ensino infantil que estão paradas. Está na hora de parar de enxugar gelo. Se o governo passado, que ficou 4 mandatos, 15 anos, tivesse feito o dever de casa e o atual governo tivesse focado na educação dos nossos filhos, nós já teríamos uma geração de verdadeiros cidadãos. Infelizmente, não é isso que acontece. E hoje, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o tempo previsto para a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos à presidência. Lula é o primeiro, com 3 minutos e 39 segundos por bloco. Bolsonaro vem a seguir, com 2 minutos e 38 segundos. Simone Tebet terá 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronic, do União Brasil, vem a seguir, com 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes terá 52 segundos. Roberto Jefferson, do PTB, 25 segundos. E Felipe Dávila, do Novo, 22. A campanha de Emael, Léo Péricles, Sofia Manzano e Vera Lúcia não terá tempo de TV nesta eleição. Segundo o calendário do TSE, o material será exibido às terças, quintas e sábados em 2 blocos diários. A divisão do tempo é proporcional ao número de deputados que cada coligação conseguiu eleger em 2018. Hoje é dia 18 de agosto de 2022, daqui a pouquinho vai sair o resultado da pesquisa Datafolha. A gente vai, é claro, trazer análise completa aqui no canal UOL daqui a pouco, mas antes vamos tratar de outros assuntos. Você já sabe, para participar, para assistir a gente, é só acessar o UOL, sempre em 3 edições, 8 da manhã, meio-dia e 6 da tarde. E você acompanha o programa também nas redes sociais, Facebook, TikTok, na Twitch e no YouTube, tá legal? Lá no YouTube você pode deixar teu comentário na live, tô com ela aberta aqui para acompanhar a sua participação. Vamos lá, que tem muito assunto nessa quinta-feira. Um vídeo falso que parece mostrar uma fala da apresentadora Renata Vasconcelos, do Jornal Nacional, circula pelas redes sociais. Esse vídeo é, na verdade, uma alteração da edição de 15 de agosto do JN, principal telejornal do país, o mais assistido. Algo que tem potencial para enganar eleitores. Vamos ver um trecho. O IPEC divulgou hoje a primeira pesquisa contratada pela TV Globo sobre a intenção de voto para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro, do PL, tem 44%. Com a margem de erro, tem de 42% a 46%. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 32%, com a margem de erro de 30% a 34%. Ciro Gomes, do PDT, 6%. Simone Tebet, do MDB, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, 1%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. O IPEC é um instituto criado por ex-executivos do IBOP. Bom, vale lembrar que esse vídeo é um vídeo falso, tá? Como eu mencionei há pouco, apareceu na tarja também. É um vídeo falso que não corresponde à realidade do que foi ao ar exibido pela TV Globo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o roteirista e especialista em deepfake, Bruno Sartori. O Kennedy Alencar me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Bruno, para começar... Boa noite. Boa noite. Grileiros no sul do Amazonas aproveitam o tempo seco para abrir novas áreas na floresta já desmatada. Em Minas Gerais, a baixa umidade do ar facilita a propagação dos focos de queimada. No Espírito Santo, a falta de chuva compromete a produção agrícola e de leite. Sem concorrência, um grupo espanhol arremata a concessão de Congonhas e de mais 14 aeroportos brasileiros. A maioria do STF decide que a nova lei de improbidade administrativa pode beneficiar apenas servidores e políticos em processos que ainda estão na justiça. Uma empresa é acusada de prejudicar quase 4 mil pessoas numa pirâmide financeira. E a OMS tenta acabar com o preconceito contra a varíola dos macacos. O Jornal Nacional está começando. Usar máscaras não é mais obrigatório nos aviões e nos aeroportos brasileiros. Depois de 1 ano e 8 meses de uso obrigatório, hoje na sala de embarque do aeroporto de Brasília, muita gente estava sem máscara e viajou sem ela. Empresa espanhola vence leilão e vai administrar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Mais 14 aeroportos são arrematados. Primeiro debate presidencial. Detalhes finais são definidos em reunião de jornalistas do Grupo Bandeirantes e do PUL com TV Cultura, Folha de São Paulo e UOL e representantes dos partidos. Polícia quebra mais um esquema de pirâmide.
Mais de 4.000 pessoas foram enganadas. A expectativa de neve nas regiões de Serra do Sul do Brasil e com previsão de muito frio. O comércio prevê aumento das vendas com auxílio 5G, Black Friday, Copa do Mundo e Natal. Rússia acusa a Ucrânia de preparar ataque à usina nuclear para culpar o exército russo. Tá proibido cabecear no futebol. Regra para jogadores até 12 anos tenta reduzir risco de lesões cerebrais. Os times do povo em estado de graça. Um artilheiro que desencantou e um que encantou. Primeira presa política do Brasil e nossa primeira líder republicana, Bárbara de Alencar, é destaque no projeto especial da Band dos 200 anos da independência. Os esquiadores do Grande Canal violaram a lei e deixaram o prefeito de Veneza louco da vida. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Caiu mais um esquema de pirâmide e dos grandes, viu? Uma consultoria de criptomoedas teria enganado quase 4.000 pessoas. Dinheiro tomado das vítimas, 700 milhões de reais. Veja hoje no SBT Brasil. Com apoio de drone, a polícia de São Paulo prende criminoso foragido há mais de 10 anos. O aeroporto de Congonhas é privatizado em leilão sem concorrentes. Outros 14 aeroportos foram leiloados. Presidente Bolsonaro se envolve em confusão ao ser provocado por manifestante em Brasília. Com previsão de neve, hotéis nas serras do sul do país têm mais de 80% de ocupação. Já já. Veja agora outros destaques do dia. Grupo Espanhol arremata Congonhas e outros 10 aeroportos por 2 bilhões e 450 milhões de reais. General brasileiro da reserva é escolhido pela ONU para investigar crimes de guerra na Ucrânia. Técnica de enfermagem morre após cair de ônibus que teve a porta aberta em Goiás. E a crise econômica que faz argentinos sobreviverem de sobras. 2 irmãos que voltavam do enterro da avó em Brasília morreram em um acidente numa rodovia de Minas Gerais. O carro em que eles estavam bateu de frente com uma carreta. O pai das vítimas é dono de uma conhecida rede de escolas presente em 2 estados. O combate à imigração ilegal, o México passa a exigir visto de entrada impresso para brasileiros. Tem novidade na tela da Rede TV. A emissora fecha parceria com a NFL para transmitir as próximas 3 temporadas do Campeonato de Futebol Americano. Essas e outras notícias agora no Rede TV News. Realização Jovem Pan News. APP News. Receba em seu celular ou tablet todas as notícias do Brasil e do mundo em tempo real. Jovem Pan apresenta Os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas e 6 minutos em São Paulo. Seja bem-vindo, já estamos no ar. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial Eleições. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Roberto Mota e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. Youtuber protagoniza confusão com Bolsonaro e apoiadores no Palácio da Alvorada. Lula pode ter candidatura impugnada pelo Ministério Público Eleitoral. E Bolsonaro pede sabedoria na escolha e diz que o Brasil está condenado a crescer. Isso e muito mais agora para você, aqui em Os Pingos nos Is, especial Eleições. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, desembarcou na manhã desta quinta-feira em São José dos Campos, São Paulo. O chefe do executivo cumprimentou apoiadores, tirou fotos e cumpriu a agenda oficial no Parque Tecnológico com uma palestra sobre inovação. O ato de campanha começou logo após essa visita. Bolsonaro se deslocou do parque para uma arena numa motociata pelas ruas da cidade. Além do chefe do executivo, o candidato ao Senado por São Paulo, Marcos Pontes, e o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, também o acompanharam. Na arena, Bolsonaro discursou e falou que o povo sabe o que é preciso para manter o Brasil próspero e livre. Boa noite.
Depois de mais de 6 horas de sessão, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro cassou o vereador Gabriel Monteiro, do PL, acusado de estupro de vulnerável, assédio sexual e de gravar vídeos de suas relações com menores. Foram 48 votos a favor da perda do mandato do terceiro vereador mais votado da cidade nas eleições de 2020. Fria chega com força. Teve neve esta noite na Serra Catarinense. Em São Paulo, estação de metrô vai abrir de madrugada para acolher a população de rua. Flagrantes de desmatamento ilegal no sul do Amazonas. Os números da nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente. 15 aeroportos concedidos à iniciativa privada. Único interessado por Congonhas pagou ágio de mais de 200%. E o São Paulo se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decidiu agora há pouco cassar o mandato do vereador Gabriel Monteiro, do PL, por quebra de decoro parlamentar. O ex-policial militar e youtuber é acusado de estupro de vulnerável, assédio sexual e de forjar vídeos na internet. Ao vivo, o Pedro Figueiredo, que acompanhou a sessão, traz detalhes para a gente agora. Boa noite, Pedro. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Gabriel Monteiro, do PL, não é mais vereador. A Câmara Municipal decidiu cassar o mandato dele por 48 votos a 2, sendo que um desses 2 votos foi dele mesmo. A sessão durou mais de 6 horas. Primeiro, o relator do caso no Conselho de Ética leu seu parecer. Depois, 9 vereadores subiram à tribuna para dar suas opiniões. Todos eles a favor da cassação do mandato. A defesa teve 2 horas para apresentar as alegações e o próprio Gabriel Monteiro fez sua própria defesa durante parte desse tempo. A estratégia usada foi de desqualificar as acusações, mas até vereadores que articulavam a favor de Gabriel Monteiro nos bastidores votaram sim, depois que o número de 34 votos, que era a quantidade necessária para a perda do mandato, foi atingido. Para o Conselho de Ética da Câmara, Gabriel Monteiro quebrou o decoro parlamentar em 3 situações. A primeira e principal delas, ao filmar relações sexuais com uma adolescente de 15 anos, o que é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O agora ex-vereador, inclusive, é réu na justiça por esse crime. Outro motivo foi a exposição vexatória de crianças em vídeos que ele publicava nas redes sociais. Um deles, inclusive, um vídeo em que ele induzia uma criança ao que ela deveria responder. Esse vídeo, sem edição, com o trecho bruto dele, foi publicado pela primeira vez, foi revelado pela primeira vez pelo Fantástico em março. Vamos ouvir agora o que o presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado, atualmente sem partido, falou aos jornalistas logo após o fim da votação. A partir de amanhã já, o gabinete do vereador, existe um núcleo, o responsável do núcleo desse gabinete é o vereador Gabriel Monteiro. No caso, ele sendo cassado, não existe mais a possibilidade do gabinete continuar e funcionar. E sendo a publicação sendo feita amanhã, imediatamente, semana que vem, o suplente será convocado. A publicação será feita segunda-feira e acredito eu, tenho que conversar até com o procurador, a posse do novo vereador parlamentar será feita terça-feira. Gabriel Monteiro, que foi o terceiro vereador mais votado da cidade do Rio em 2020, já registrou sua candidatura a deputado federal pelo PL para as eleições de outubro. A expectativa do partido é de que ele seria um dos puxadores de voto da legenda. O PSOL entrou com uma notícia de inelegibilidade no Tribunal Regional Eleitoral para que o registro dele não seja aceito. Renata. Muito obrigada pelas informações, Pedro.